A gente julga as pessoas por aqueles poucos momentos em que a gente interagiu com aquelas pessoas. Já é o suficiente pra gente definir se aquela pessoa é uma boa pessoa ou não. Um trilheiro é encontrado morto em uma área selvagem da Flórida é identificado por detetives da internet após 2 anos. Várias pessoas que faziam trilha na região afirmam tê-lo encontrado, mas ninguém sabia o nome dele. E quando eles descobrem quem ele realmente era, eles veem o quão distorcida era a imagem que eles tinham dele. E alguns chegaram a lamentar terem gasto tanto tempo e energia das suas vidas tentando identificar o cara. Na semana passada eu vi esse documentário que me fez refletir sobre um ponto muito importante. A maneira como a gente vê as pessoas, que a gente acha que conhece, as histórias que a gente cria na cabeça, pode não ter nada de verdadeiro. Então eu decidi trazer ele aqui para falar com você, porque pode ser que você, assim como eu, consiga usar isso como lição na sua vida também. E se você ainda não viu esse documentário e quer ver, eu te adianto que vai ter spoiler aqui, porque eu vou falar dele pra você. Então se você ainda tem planos de ver esse documentário e não quer ver como é que termina, eu te aconselho a salvar esse vídeo aqui e ver depois. Eu sou a Cris Brasil e toda semana eu vou me sentar aqui e explicar pra você sobre algo que chamou a minha atenção durante essa semana. Então o que você tem a fazer é pegar seus fones de ouvido e ir lá fazer suas coisas enquanto eu fico aqui e explico tudo que eu aprendi sobre coisas que talvez você nem imaginaria, mas que podem te ajudar a enxergar a realidade de uma outra maneira, melhorar a sua mentalidade para avançar na vida e de quebra se tornar uma pessoa muito mais interessante. Então se isso é algo que te interessa, eu te convido a se inscrever aqui no canal e dar aquele like pro YouTube saber que ele pode mandar mais esse tipo de conteúdo para você. E vamos ao vídeo. Esse documentário ele já começa com um jornalista falando que o que a internet faz é fazer você acreditar que você conhece aquela pessoa, que você conhece as intenções daquela pessoa, que você sabe o que tá rolando ali na vida daquela outra pessoa, mas que isso não é verdade. Tudo começou em 23 de julho de 2018 com uma chamada pro 911, pro 911, né? Alguém tinha acabado de encontrar um hiker lá, um mochileiro, o cara lá que faz trilha. Eles encontraram lá um hiker na tenda dele lá e tava morto. Toda a cena tava bem estranha, foi bem difícil de entender o que tava rolando ali. Primeiro, esse cara tava lá numa dessas tendas de acampamento, sem nenhum sinal de luta, nenhum sinal de que houve qualquer tipo de problema ali dentro daquela barraca ou qualquer tipo de agressão. E o mais estranho e até impressionante, esse cara, ele tava muito abaixo do peso, mas aquele magro, assim, tipo, não vejo comida há meses. O cara tava com 37 quilos, gente. Porém, tinha comida e dinheiro na barraca. Além disso, ele não tava numa área isolada. Ele tava numa área que, se ele tivesse algum problema, ele poderia andar pra buscar ajuda. Quando eu vi essa parte do documentário, eu confesso que eu pensei que talvez alguém tivesse sequestrado ele, feito ele passar fome e depois colocado ele lá, ou alguma coisa desse tipo. Me diz aqui nos comentários o que você acha que aconteceu, porque eu achei essa parte muito estranha, mas fica pior. Depois que eles fizeram a autópsia dele, tudo indicou que ele simplesmente parou de comer. Ele não tinha drogas no sistema dele, tinha, parece que só Tilenol, mas era bem pouco, não era uma coisa assim que ele morreria pela quantidade de Tilenol que ele tinha. Ele simplesmente parou de comer. Ele não tinha qualquer tipo de identificação, ele não tinha celular, ele não tinha nada que realmente eles pudessem usar para identificar o cara. E aí você pode pensar, tá, mas aí tem digitais, tem DNA. A polícia pensou que isso seria um caso assim de algumas semanas e eles conseguiriam encontrar o cara. Não foi o que aconteceu. Eles tiraram uma foto dele e claro que eles tentaram melhorar um pouco, né, a imagem dele, que eles não podiam colocar a foto lá do jeito que era. E eles colocaram na internet em grupos de pessoas que faziam trilhas para ver se alguém identificava ele. E aí uma mulher que costumava ajudar os trilheiros que passavam ali pela região onde ela morava, conseguiu identificar ele. E foi aí que o jogo começou. Mas antes que você se anime, ela o identificou como um dos trilheiros pelos quais ela passou há meses atrás, mas ela realmente não sabia nada a respeito dele. Quando ela passou por ele, ela se apresentou lá pra ele, né? Oi, meu nome é Kelly. E aí ele se apresentou pra ela. Eu sou mostly harmless, que significa praticamente inofensivo. Ou seja, não ajudou muito, né? Porque esse não era o nome dele. Na verdade, praticamente inofensivo, eu vou usar o que eu achei no Wikipedia. Mostly harmless é um
um romance de 1992 de Douglas Adams e o quinto livro da série Hitchhiker's Guide to the Galaxy. É descrito na capa da primeira edição como o quinto livro da cada vez mais incorretamente nomeada Trilogia do Mochileiro. Foi o último livro de mochileiro escrito por Adams e o seu último livro lançado em vida. Mostly Harmless era o nome de trilha dele. Essa mulher, inclusive, ela mencionou que ele falou pra ela que ele não tinha celular, o que ela achou meio estranho, né, gente? Porque se você vai fazer trilha e você vai lá acampar lá no meio da natureza pra ficar um tempo, não é muito comum você não ter um celular pra caso alguma coisa aconteça. Foi inclusive essa mulher que foi no grupo de trilheiros e postou a foto dele. E foi aí que começou a pipocar gente de tudo que é canto, dizendo que tinha visto esse cara. E não só visto, mas teve gente que chegou a acampar com ele, a conversar com ele. E aí entra essa mulher aqui. Ela trabalha numa empresa de lavanderia durante o dia e durante a noite ela se dedica a buscar pessoas desaparecidas. E essa mulher, ela vai levar essa busca assim para outro nível. Ela vai mediar lá um grupo de Facebook e nesse grupo de Facebook é para pessoas desaparecidas, mas ela vai focar a vida dela em cima de achar quem é esse cara. E de todas as pessoas que conviveram com ele, que tiveram contato com ele, tem essa senhora que vai falar mais a fundo dele. E o que ela vai dizer é que todo mundo tinha um sentimento muito bom com relação a ele. As pessoas, elas acreditavam que ele era uma pessoa muito legal, muito bacana, porque elas tinham esse sentimento bom com relação a ele. Ou seja, todo mundo dizia que o cara não falava uma palavra direito, ele quase não conversava, ele não falava nada da vida dele, e mesmo assim as pessoas tinham esse sentimento bom, essa boa impressão com relação a ele, e isso foi o bastante para as pessoas acharem que ele era uma boa pessoa. Sabe quando as pessoas falam o sexto sentido, porque aquela pessoa passa uma sensação boa, e aí a pessoa vai e mergulha naquilo ali, ela acha que realmente aquela pessoa é uma pessoa boa por causa daquela impressão que ela teve. Quantas vezes a gente vê isso? A gente julga as pessoas por aqueles poucos momentos em que a gente interagiu com aquelas pessoas. Já é o suficiente pra gente definir se aquela pessoa é uma boa pessoa ou não. A pessoa me deu um lugar na fila, então aquela pessoa deve ser uma boa pessoa. A atendente não me tratou bem, então ela é metida. A pessoa se negou a fazer aquele favor pra mim, então ela é uma pessoa ruim. Essas coisas. Então, todo documentário se resume em as pessoas investindo seu tempo, a sua energia, até recursos mesmo, dinheiro, tentando achar a identidade desse cara. E você vê o jeito como as pessoas falam dele, como elas se importam com ele. Inclusive, quando a polícia levantou a possibilidade dele ser um criminoso em fuga, teve muita gente defendendo ele, baseado, sei lá, nas vozes da cabeça delas, no sentimento, na impressão. Mas por que esse cara se esforçou tanto para desaparecer dessa maneira? E ele era realmente bom, gente, não tinha traço dele. Quem é esse homem? Será que ele era realmente um criminoso, tentando sumir, desaparecer, esperando a poeira baixar? Ou alguém que sofreu uma desilusão amorosa e resolveu dar um tempo da civilização? Eu me vejo fazendo isso. Será que ele era um espião? Um fantasma? Um viajante do tempo? Gente, teve gente que levantou essas possibilidades. Todo mundo ficou muito feliz quando alguém entrou em contato lá com a mulher lá do grupo do Facebook, disse que conhecia esse cara. Finalmente, depois de 2 anos de busca, esse rosto ganhou um nome: Vance Rodriguez. Eles descobriram que ele era da Louisiana e morava em Nova York, que ele trabalhava com TI. Talvez seja por isso que ele teve essa capacidade de sumir, de não deixar nenhum traço digital. Todo mundo estava muito feliz, muito animado com a possibilidade de finalmente devolver o corpo dele para a família dele, para os amigos dele, até que o jornalista que resolveu escrever a história dele foi falar com a família dele, com os amigos, com as pessoas que o conheciam já de muito tempo, descobriu finalmente por que ele não era nem considerado desaparecido, porque ninguém estava buscando por ele. Isso mesmo que você ouviu. Esse homem sumiu por 2 anos e ninguém nem percebeu que ele estava sumido. E como isso é possível? Aí veio o soco no estômago de todas aquelas pessoas que acreditavam
acreditavam que conheciam ele, que ele era uma boa pessoa e que investiram seu tempo, sua energia e até recursos para encontrar a identidade desse cara, baseadas em nada sólido, simplesmente num sentimento que elas tinham quando elas olhavam para a cara dele. A família dele, as pessoas próximas a ele, pessoas que costumavam ser amigas dele, até várias ex-namoradas, todas essas pessoas que conviveram com ele durante anos tinham uma opinião completamente diferente dele, baseado no comportamento dele, como ele tratava essas pessoas e como ele, enfim, no comportamento dele. Não sei porque que eu tô fazendo isso, né? No comportamento. Enfim, no comportamento do cara. Ele era um lixo de ser humano e ninguém queria mais lidar com ele. As pessoas tentaram por muitos anos, mas ele acabou afastando todas as pessoas dele pela maneira como ele tratava todo mundo. O cara foi descrito como abusivo, perverso, arrogante, etc, etc, etc. Ele tinha até ordem de afastamento de ex-namoradas. Plural. S. Das. Ex-namoradas. Só pra você ter uma ideia. Agora, o que você acha disso tudo? Primeiro, por que você acha que ele fez isso? Por que ele decidiu sumir dessa maneira? Porque se ele era uma pessoa daquele jeito como as pessoas descreveram, que ele era uma pessoa ruim, por que ele simplesmente resolveu abrir mão da própria vida dessa maneira? Será que ele realmente era uma pessoa ruim, como essas pessoas descreveram? E como é que esse cara morreu, gente? Alguém tem alguma teoria decente? Põe aqui nos comentários. E o que você acha? Ele era realmente uma pessoa ruim, como as pessoas de Nova York o descreveram, ou ele era uma pessoa boa, como as pessoas lá dos trilheiros diziam? Como você vai saber? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, sobre o que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos. E por hoje é isso. Bye. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights.